nome de Jesus. Como nós vamos orar? Fala, Deus. Fala, Deus. Torna-me toda a tua Louvado seja o nome do Senhor. Pessoal dessa igreja, com a gloriosa paz do Senhor, vive a nossa família, a qual o Senhor Jesus é o cabeça. Eu louvo a Deus por rever mais uma vez meus irmãos. Pode tomar os vossos assentos, meus irmãos, ficar bem à vontade. Louvo a Deus pela vida desse anfitrião, servo de Deus, pastor Rafael, levantado por Deus para uma grande obra. Fico feliz por revê-lo mais uma vez. Também fico feliz por rever meu amigo Fábio. Glória a Deus. Muitas batalhas travadas juntos. Glória a Deus. Agora, com certeza, meu irmão, fico muito feliz por ver você, pai de família. Eita glória. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Fico feliz também por rever os outros irmãos, esse baterista, guitarrista, baixista e mais tudo que eu não sei. Fico feliz por rever você novamente. Fico feliz, cadê o guitarrista? Vai lá. Quando eu vi sentadinho para ouvir a palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. A irmã aqui que louvou ao Senhor. O louvor está abençoado, que ninguém sabe o que aconteceu com ela. Né? Antes de eu chegar aqui, eu ouvi dizer que tem gente que prega, mas não vive que prega. E infelizmente, eu ouvi algo dela mesma, agora presa, desacreditada no nosso Senhor. Ou seja, ela entrou em depressão. Para quem canta, questiona ou adora, agora está em depressão. Mas quem sou eu para julgá-la? Quem sou eu para condená-la? Amo ela, canto as canções dela, mas difícil é viver, irmãos. Difícil é sofrer no momento. Enquanto está tudo certo, enquanto está tudo no seu lugar, é muito fácil adorar a Deus e pregar. E dizer que devemos ser constantes, dizer que nós devemos ficar firmes, mas e eu? Quando isso estiver me acontecendo? É muito fácil eu dizer para a igreja que tem que jejuar, que tem que orar, que tem que pagar preço, para Deus dar a vitória. E eu na prova? Jejum, oro para Deus dar a vitória? Não é fácil. Não é fácil. Mas graças a Deus, nosso Senhor, que nos dá a vitória por intermédio do teu Filho amado Jesus. Abra sua Bíblia. Depois de ouvir aqui, milagres aconteceram, eu vou falar de mais um milagre. E esse não foi dos pequenos, foi dos grandes. Não dizer aqui o que aconteceu com o irmão Bressan, o que aconteceu com o irmão, foi coisa pequena, foi coisa grande, apesar de vocês não terem visto realmente o que iria acontecer. Se pudessem ver, se Deus abrisse os nossos olhos para saber o que iria acontecer, você dava mais glória a Deus, estaria glorificando a Deus até agora. Porque tudo que Deus faz, seja bênção, seja milagre, seja livramento, não é pequeno, irmão, é grande, é gigante. Porque o diabo, ele não consegue nos matar e nem nos destruir. O que ele quer é causar dano. Já imaginou o irmão Bressan em cima da cama? Já pensou
louvando o Senhor, acompanha os irmãos a cantar, estivessem em cima de uma cama. Então foi muito grande o que Deus fez na vida de vocês. Livro de João, capítulo de número 6, para a louvor e glória de Deus. Deus tem uma palavra no teu coração, no coração de cada um nessa noite. Isso se você abrir o seu coração e deixar a palavra entrar em você. Glória a Deus. E vou dizer para você, Jesus é a palavra. Se você deixar a palavra entrar em você, é mesmo que dizer que Jesus entrou em você. Ou seja, Jesus entrou em mim. E quando Jesus entra, Ele muda, traz transformação. Jesus muda, faz quem é feio ficar bonito. Eu mesmo, irmão, era muito feio quando vivia no mundo. Hoje eu sou bonitinho, só. Glória a Deus, aleluia. Jesus me lapidou. Olha aqui, irmão. Que coisa linda que Jesus criou. O pregador da palavra aqui. Quem crê que vai pregar a palavra? Glória a Deus, aleluia. Porque a minha mão, profeta, já foi. Perdeu para Jesus, meu filho. A palavra do Senhor diz da seguinte forma: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar. Mar da onde? Que é o de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para eles comerem? Fecha a tua Bíblia, senta na cadeira, mas só senta se for glorificando ao Senhor. Deus maravilha, Deus poderoso. Tu és tremendo, papai. Meus amados irmãos, a palavra de Deus que é santa e é poderosa, como diz os seus profetas sábios e escolhidos do Senhor, a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. E ele ainda diz mais, que ela é mais cortante que uma espada bem afiada. Diz que ela é apta para discernir pensamentos e dividir, entrar na divisão entre a alma e espírito. Já o salmista vai dizer que a palavra do Senhor é pura, ela é escudo para todos os que nela creem. Então, se você crê na palavra do Senhor, é por isso que Deus vos deu o livramento. É por isso que Deus faz milagre na vida daquele que crê. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus coloca em nós um atributo do Espírito Santo, que é a fé. Glória a Deus, aleluia. E pela fé, nós acreditamos que Deus é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Pela fé, nós acreditamos que Deus é poderoso por demais e tremendo. Aleluia, glória a Deus. E é galardoador daqueles que creem nele. Glória a Deus, aleluia. Sim, estava ele. Agora no monte, onde antes estava sendo questionado pelos judeus. Por causa que ele dizia que se o pai dele trabalhava, ele também trabalhava. Se o pai dele trabalhava no sábado, ele também trabalhava.
e eles o criticavam porque ele se dizia que Deus era o pai dele. E por isso achavam que ele blasfemava e por muitas vezes queriam apedrejar a Jesus. Diziam que ele se fazia de Deus, por se dizer que era filho de Deus. Então muitas vezes eles queriam o apedrejar. Mas vou dizer uma coisa para os irmãos: Glória a Deus, aleluia, Pai. as coisas de Deus só acontecem no momento e na hora que Ele quer. Nada foge ao controle de Deus. Glória a Deus, aleluia. Só acontece se Deus quiser. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Glória. Por isso que eu e você temos morte no dia e na hora correta. Momento certo, determinado por Deus. Não é o meu inimigo, não é o seu inimigo que determina o meu e o seu fim. Porque a minha vida, a sua vida está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Mas se acontecer, irmão, se preocupa não. Porque ele disse que para ele a morte dos seus santos é bem-vinda para ele. Ele se entristece quando o ímpio morre. Porque ele vê que o ímpio morreu sem salvação. Mas aquele que morreu salvo, o Senhor fica alegre. Glória a Deus. Por isso eu vos faço uma pergunta. E com essa pergunta você pode levantar a mão com convicção. Quem quer morrer agora, levanta a mão. Ué, irmãos, não dizemos que a morte dos justos é uma alegria para o Senhor? Então quem quer morrer agora e fazer Jesus alegre? Pois bem, estava Jesus, como disse a narrativa bíblica, pregando a palavra, trazendo alegria aos corações que estavam entristecidos. Por quê, irmãos? Porque no tempo que Jesus pregava a palavra em Jerusalém estava sob o jugo pesado de quem? De Roma. Roma os aprisionava. E como diz lá em Daniel, Roma era os pés de ferro. Os pés de ferro que seria derrubado pelo barro. Aleluia. Como pode, irmãos, o ferro ser derrubado pelo barro? Louvado seja o nome do Senhor. Estava Jesus trazendo alegria aos corações entristecidos. Eles andavam cabisbaixo, não tinham motivo nenhum de se alegrar-se. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus veio trazer alegria aos cativos. Jesus veio trazer luz para aqueles que estavam nas trevas. Aí vai dizer lá em Isaías que o povo que vivia nas trevas resplandeceu a luz. O povo que jazia na sombra da morte agora viu grande luz. E você sabe de quem Isaías estava profetizando? Vou dizer para você da glória. Isaías estava falando de mim, que estava nas trevas, estava na escuridão. Você que estava nas trevas, estava na escuridão. E quando aceitou Jesus, aleluia! Quando aceitou Jesus, a luz que é Jesus vem sobre você. E
e aonde estavam as trevas, agora foi iluminado. Glória a Deus, aleluia. Estava lá Jesus. Pai, Deus te mesmo. Só que o tempo foi passando, as horas foi passando, foi ficando tarde, e Jesus foi observando que no meio daquela grande multidão que ali estava, havia alguém que estava com fome. Havia alguém que estava com fome. Quem viu que tinha alguém ali que estava com fome? Jesus. E quando ele viu que o povo estava com fome, ele se preocupou. Glória a Deus, aleluia. Não ouviu glória, você viu? Era para ter mais glória. Eu disse que Jesus se preocupou ao ver o povo que estava com fome. Glória a Deus, aleluia. Deus te mesmo. É por isso que ele diz que nunca viu justo mendigar o pão. Sabe por quê? Porque ele é o meu e o seu provedor. Por isso que ele diz que nós podemos sonhar. É por isso que ele diz que nós podemos também acreditar, sonhar mesmo. Sabe por quê? Porque o melhor dessa terra é para mim, é para você que serve a Deus. Os ímpios usam porque tem que usar porque está na terra, mas o melhor dessa terra é para mim e é para você. É o melhor. Não é o resto, não, é o melhor. Glória a Deus. É o melhor. Se está sendo o melhor carro é para mim. A melhor casa é para mim. O melhor terno é para mim. O melhor sapato é para mim. Olha aí, sapato de ouro ele está calçando. Glória a Deus. Levanta o pé para a gente ver, sapato de ouro. O melhor dessa terra é para nós. Glória a Deus. Olha só que terra bonito. Olha o sapato. O melhor não é o pior. O Senhor não se agrada de que o servo dele está com um pé de meia de um, pé de meia do outro. Um pé que está bom, o outro está furado. Não. O melhor dessa terra é para mim, é para você. Porque há uma preocupação de Deus com isso, moço. E ele é tão bom que ele diz que nós não deveríamos se preocupar com essas coisas, porque ele sabe que nós precisamos. Glória a Deus, aleluia. Se você precisa de um carro, ele te dá, mas ele chega caminhando dele. Ele sabe que você precisa de uma casa, pode ficar tranquilo que você não vai parar um aluguel para sempre, não. Vai não. Ele sabe que você precisa de uma roupa bonita para se apresentar diante dele. Ele sabe que você precisa de um calçado bonito para se apresentar diante dele. Que você não vai se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso de qualquer maneira, de qualquer jeito. Como que você vai se apresentar diante do seu marido, até então namorado? Que vai chegar o tempo que ele vai se apropriar de nós, sendo o nosso marido, como diz lá em Isaías 51, que ele é o nosso marido. Glória a Deus. Por enquanto nós somos noiva. Quem é aqui que namorava e quando ia se encontrar com o namorado ia com a roupa rasgada? Qual é o homem aqui que ia se encontrar com a namorada e ia com a pior roupa? Não, escolhi a melhor que tinha mais bonita, a mais decente, a mais organizada, a mais nova, para se apresentar diante dele. Agora vou dizer uma coisa: tem muita gente que pensa e que fala que andar bonito, vir bem arrumado para a casa de Deus é vaidade, é isso, é aquilo. Não. Só se você é vaidoso. Agora Deus quer que você se apresente na presença dele, é bonito. Glória a Deus.
preocupa comigo e com você. É por isso que não tem faltado a carne na sua geladeira. É por isso que se olhar no seu armário tem 5 quilos de arroz sobrando. É por isso que na sua casa não tem falta de nada. Porque Jesus se preocupa comigo e com você. E pode ficar tranquilo. Ele pode até deixar um momento para aumentar a sua fé. Volta. Mas é só para te provar se você verdadeiramente confia nele. Glória a Deus. Então Jesus se preocupa. Porque ali havia uma multidão que estava com fome. Então ele olha para Filipe e diz assim: Filipe, está vendo essa multidão? Só adulto, sem contar as mulheres, que as mulheres não contavam, eram só os homens. Só os homens tinham 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para alimentar esse povo? Filipe olha e diz: Jesus, se o Senhor não sabe, quanto mais eu. Meu Deus. Acha dinheiro para comprar pão para 5.000 pessoas. Vamos colocar hoje 60 centavos um pão. 5.000 pessoas daria quanto? Quanto? 3 milhões para comprar pão. Se fosse hoje, 5.000 pessoas, 60 centavos um pão, dava 3 milhões de reais para comprar pão para 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Imagina até tempo. Mas Jesus estava apenas provando o discípulo. Porque Jesus faz isso. Nós almejamos melhor. Ele coloca no nosso coração. A gente almeja e olha, é muito grande para mim. Glória a Deus, aleluia, Pai. Quem entendeu o que o Senhor falou aqui? Pai, glória a O Deus. Senhor coloca no nosso coração, a gente almeja e depois de almejarmos dizer, é muito grande para mim. Quero dizer uma coisa para você que se esqueceu: o meu Deus e o seu Deus é o dom do ouro e da prata. E ele dá ouro para quem ele quer, ele dá prata para quem ele quer, ele dá diamante para quem ele quer dar. Glória a Deus, aleluia, Pai. E se você pedir, ele dá. E se você pedir, ele dá. Irmão, chegou um tempo na minha vida, esse aí, trabalhou muito comigo. Deus me abençoou tanto. Deus me abençoou tanto que eu pegava o dinheiro. Nessa época não tinha muito Pix, né? Era Pix, não tinha muito Pix. Eu dava banho da minha esposa só de 9 de 100. Eu chegava em casa e forrava a cama. Porque ele dá a quem ele quer dar. Glória a Deus, aleluia. Eu sou mais bonitinho que vocês? Eu sou mais crente que você? Eu sou melhor que o Senhor pode dar a mim e não pode dar a você? O importante é a fé e acreditar que Ele pode fazer. Ele disse: confia em mim, se entrega a mim, que eu vou satisfazer todos os desejos do teu coração. Glória a Deus, aleluia. Confia em mim, acredita em mim, que eu vou realizar todos os desejos do seu coração. Então nessa noite seja livre. Eu como profeta do Senhor nessa noite digo para você: libera o seu coração, liberta o seu coração para coisas grandes, porque o Deus que você serve não é Deus pequeno, Ele é um Deus grande, e só depende da sua fé, da sua crença, da sua confiança, para Ele realizar os desejos do teu coração. O povo estava com fome. Jesus pergunta a Filipe: onde é que nós vamos comprar pão?
Mas enquanto isso, havia no meio da multidão alguém de muita importância. No meio da multidão havia, diz a Bíblia, havia um rapaz, um estudante, que tinha em sua bolsa um pouquinho de pão e 2 peixinhos, suficiente para a sua própria refeição. Conjecturando eu, imagino que ele ia para a escola de profeta. Aleluia. E ao passar por ali, viu aquela multidão e se aproximou daquela multidão. E ao se aproximar daquela multidão, ele não foi em vão. Ele não foi porque quis, porque Deus mandou ele lá. Ele não estava na multidão porque queria estar lá. Ele foi para aquela multidão porque Deus tinha o mandado de estar lá. Eu quero explicar para você o real motivo de você estar aqui. Você está pensando que você está aqui porque você quer? Você está pensando que você está aqui porque você quer estar aqui? Eu estou aqui porque eu quero estar aqui? Não. Foi Deus quem me mandou estar aqui. E se Ele me mandou com propósito. E se você também está aí no meio dessa grande multidão, pode ficar tranquilo que Deus também tem grandes propósitos a realizar na sua vida. Deus enviou lá um rapazinho com 5 pães e 2 peixes. Quando ele ouve a conversa de Jesus com Filipe, ele chama Filipe no canto e diz: olha, Filipe, eu tenho aqui um lanchinho. Eu tenho aqui quase nada. Eu tenho aqui na minha bolsa, Filipe, 5 pães e 2 peixes. Olha a inocência do menino. Havia ao seu redor 5.000 pessoas. Ele vai na sua inocência. Glória a Deus. Chama Filipe e oferece a Filipe 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens, para mulheres e crianças. Quando Filipe ouve o relato desse menino, esse menino vai até o discípulo, vai até Jesus e diz: olha, Jesus, tem um rapazinho aqui que tem 5 pãezinhos e 2 peixes. Mas o que é isso? O que é isso para alimentar 5.000 pessoas, Jesus? Jesus olha para ele e diz assim: até quando vou aturar vocês? Até quando tenho que aturar vocês, homens de pouca fé? Homens de pouca fé que não acreditam naquilo que eu posso fazer. Homens que não acreditam naquilo que eu posso realizar. E vou dizer uma coisa para os meus irmãos guiados pelo Espírito Santo: se você não acredita que Deus pode realizar, nada vai acontecer na sua vida. Porque você não acredita que Deus pode realizar, você até vê. Você vê fulano sendo abençoado grandiosamente, você vê ciclano sendo abençoado grandiosamente. Aí você olha e diz assim: mas é só para ela, isso é só para ele, para mim não. Deus me enviou aqui para dizer para você mudar o seu pensamento. Sabe o quê? Porque o que Deus tem para um, Deus tem para outro, Deus tem para outro, da mesma forma. São porções diferentes, sim.
outro Deus dá 2 e ao outro Deus dá 5. Ninguém fica sem nada, não. Glória a Deus, aleluia. Ninguém fica sem nada. A um Deus deu 1, ao outro Deus deu 2 e ao outro Deus deu 5. Bem-aventurado aquele que Deus deu 5. Amém. Bem-aventurado aquele que Deus deu 2. Amém. Glória a Deus. Mas porque você tem 1, você não deixa de ser bem-aventurado nessa noite. Então levanta a sua mão, aleluia, e agradeça a Deus, glorifica a Deus pelo 1 que você tem. E se você tem 5, bem-aventurado glorifica a Deus nessa noite. E ele já diz mais. Sabe o que ele diz, pastor? Ele diz assim: sede fiel pouco, que no mundo eu vou te colocar. Sede fiel pouco, que no mundo eu vou te colocar. Se dá pouquinho agora, continua. Dá pouquinho agora, continua orando. Fique tranquilo. Não muito. Ele vai te colocar. Mas se você for fiel, no pouco. Glória a Deus, aleluia. Jesus então pega um pouco daquela criança. Jesus pega, olha para o céu, dá graças ao Pai. E a história diz que logo após Jesus orar, apresentar ao Pai, ele dá aos discípulos. E dá ordem aos discípulos, dizendo: agora divide entre eles. Eles ainda não acreditaram. Glória a Deus, aleluia. Mas estava ali aquele que pode realizar coisas grandes. A história diz que quando eles pegavam o pão e davam 1, nascia 5. Quando eles partiam o pão em 4, aleluia, um pão só dava 100 pedaços. Os 100 pedaços, quando era partido, dava mais 500 pedaços. Os 500 pedaços, quando era partido, dava 5.000 pedaços. Detalhe, depois que todos comeram e se fartaram, ainda sobrou. Aleluia. Depois que todos comeram e se fartaram, ainda sobrou. Porque quando Deus dá, ele não dá pouquinho. Quando Deus dá, ele dá muito, ele quer que sobra. Ele dá pouco. Então acredita, confia. Glória a Deus, aleluia. Um pouquinho que o rapazinho tinha foi necessário. Uma coisa que ninguém quer fazer. Aquele menino pegou o que tinha, pouquinho. E o interesse dele, na sua inocência, era que aquele pouquinho alimentasse 5.000 pessoas que ele estava. Na sua inocência, ele não imaginou e aconteceu. Glória a Deus, aleluia. Na sua inocência, o que ele imaginou aconteceu. Um grande milagre. O pouquinho que ele tinha serviu para alimentar 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Agora, uma coisa muito difícil para nós hoje. Já estou encerrando. Será que eu começo a minha fala do céu? Será que você tem coragem de pegar o pouco que tem e entregar na mão dos discípulos para que Deus realize um grande milagre? Será que você temos coragem de pegar o pouco que temos, oferecer a Deus, para que Deus possa realizar um grande milagre na vida de pessoas?
aquele menino não se negou a dar o seu pouquinho, assim como aquela viúva, diante do profeta Elias, depois que ele pediu, o que tens, faça para mim comer. E ela só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que ela comeria e depois morreria. Era o bastante para ela e para ele, o filho, viver um dia. Quando ela cozinha e dá para Elias comer, Elias olha para ela e diz: olha, nunca mais vai faltar farinha, nunca mais vai faltar azeite na sua casa, porque o pouco que tinha você ofereceu a ele. O profeta era a representatividade de Deus. Glória a Deus. E nunca mais, vou mais além, muito pregado. Viúva que não tinha nada, do pouquinho que tinha em casa, Deus fez multiplicar, de maneira que ela viveu o resto da sua vida gozando do pouco que tinha. Glória a Deus, aleluia. Seja fiel um pouco, seja participante, seja fiel nos dízimos e nas ofertas. É pouquinho, é uma moeda, mas Deus justificou a moeda da viúva pobre. Um pouquinho da viúva, um pouquinho que ela ofereceu a Deus. Jesus olhou de lá e disse, chamou todo mundo. Vem cá, olha lá. Aqueles grandões depositam milhões, mas os milhões que eles depositam é resto. Agora aquela viúva não, depositou uma mísera moeda, mas foi de tudo que ela tinha, foi de todo o coração que ela tinha. Pode ter certeza, nunca faltou farinha, nunca faltou azeite, nunca faltou condimento, nunca faltou roupa, nunca faltou bem-estar, nunca faltou nada. Então nessa noite eu, profeta de Deus, te aconselho da mesma forma. É só uma hora, eu só consigo orar 10 minutos. Glória a Deus. Tem gente que não consegue, falta tempo, já exagerei, já passei o tempo. Mas tem gente que na sua oração nem ora pelos enfermos, não ora pelos presidiários. Porque talvez só ora 10 minutos. Aí pensa assim, 10 minutos só dá para me orar pelo meu pastor, por minha vida e pelos meus vizinhos. Mas ora 1 minuto ou 30 segundos pelos que estão presos. Teve alguém que orou, teve alguém muito inteligente que orou pelo menos 30 segundos pelos presos. E essa oração me alcançou. Glória a Deus, aleluia. Essa oração me alcançou. E hoje estou aqui pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque alguém orou pelo menos 30 minutos. Um pouquinho que tinha. Ofereceu a Deus e não foi só eu. Tem uma multidão aí que Deus ouviu os 30 minutos que você orou e trouxe libertação sobre ele, e ele hoje vai fazer grandes obras com o Senhor. Que Deus abençoe o irmão em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos os meus irmãos em nome de Jesus. E que as promessas do Senhor se cumpram na tua vida. Se você crer, se você não crer, não vai acontecer. Se você confiar, vai acontecer. Se você não confiar, também vai acontecer. Receba agora, na sua casa, na sua família, até nos seus inimigos, uma unção de prosperidade espiritual e física. E que Deus possa encher os vossos celeiros, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe a vida do pastor Gilmar. Louvado seja o nome do Senhor. Eita glória. Deus possa estar
abençoando de uma forma poderosa, né, irmão? Para quem não conhece o pastor Gilmar, ele é natural aqui em Itabaí, Teixeira de Freitas, não sei se tem assim, né? Glória a Deus, mas ele foi ali para Vitória, Vila Velha, né? Se tornou ali ovelha ali do pastor Álvaro, nosso pastor presidente. Essa convenção, glória a Deus, né? E eu estou lá na convenção lá, glória a Deus, na Geó lá, ficar lá. Glória a Deus, o dia que eu vi ele, o dia que ele foi, né, lá, recebido lá, o pastor lá na convenção. Aí a bênção de Deus, lá na igreja do pastor Geraldão. Então, é um pastor muito abençoado por Deus, que Deus possa abençoar a vida dele de uma forma poderosa. Dia 5, olha, dia 5, você marca na sua caderneta, glória a Deus, né? Dia 5, irmãos, dia 5 nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor à noite, às 19 horas, viu? Glória a Deus, já deixa marcado aí já. Deus possa abençoar. Terça-feira, culto de ensino da palavra. Quarta-feira, ciclo de oração. Quinta-feira, culto de libertação. Glória a Deus, amém? Fiquemos em pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Agradecendo ao evangelista Rubens, minha irmã Beatriz, seus filhos, Deus abençoa de uma forma poderosa. Eles também já foram dessa casa, glória a Deus. Pode vir sempre quando quiser, as portas estão abertas. Amém? Essa casa é a casa do Pai Celestial. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e recebendo a bênção do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Quantos precisam de oração? Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eterno Deus e soberano Pai, neste momento, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa estar nos abençoando, nos cobertando com teu sangue, levando-nos em paz aos nossos lares, dando-nos a noite brilhando em paz e alegria na tua presença. Abençoa o pastor Gilmar e família, abençoa meu pai evangelista Rubens e família. Toma nas tuas mãos, ó Pai, a todos os nossos irmãos que pediram oração, joga por terras muralhas, joga por terra do Pai, frieza espiritual, aquece nosso coração, nos enche da condição da tua poderosa, aleluia, graça sobre nossa vida. Leva o nosso presbítero Osés em paz ao seu destino, que ele volte, vai e volte bem, debaixo das tuas potentes mãos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus